Vamos lá então. Eu pergunto já para você, você sabe o que significa sabedoria? Uma das definições de sabedoria é a habilidade de usar o conhecimento e a experiência que você tem para tomar boas decisões que gerem boas consequências. A habilidade de usar todo o conhecimento que você tem e toda a experiência que você tem para tomar boas decisões que gerem boas consequências. Isso é sabedoria. Nós estamos numa era que damos um grande valor para o conhecimento, porém não tanto para a sabedoria. Quando nós vemos alguém que fala bem, nós costumamos dizer que pessoa sábia, mas ele não é sábio. Não dá para você saber se ele é sábio pela forma que ele fala. Dá para você saber que ele tem conhecimento pela forma que ele fala. Mas sabedoria sempre está ligado à prática, à aplicação. Quantos de nós não conhecemos diversos textos bíblicos? Sim ou não? Mas quantos de nós não praticamos esses textos bíblicos? Nós temos conhecimento, porém não sabedoria. A sabedoria sempre vai conseguir aplicar o conhecimento que tem. Lembre-se disso. A sabedoria sempre conseguirá aplicar o conhecimento que tem. Por isso que sabedoria não tem a ver com educação. Não tem a ver com ir na escola. Não tem a ver com fazer faculdade. Quantas pessoas que você é considerado analfabetas que são extremamente sábias? Por quê? Porque tomaram boas decisões que geraram boas consequências. Então a sabedoria sempre tem a ver com aplicação. Nunca mais você pode olhar para uma pessoa pela forma dela de se vestir, de falar e de andar e dizer que essa pessoa é sábia. Ela pode ter conhecimento, mas sabedoria você só vai saber se você caminhar provavelmente uma semana com essa pessoa. E você vê as decisões que ela toma no dia a dia. E você vai dizer, não, essa pessoa é sábia. Talvez nem a aparência de sabedoria tenha. Então, você acha que nós precisamos de sabedoria para viver uma vida cristã? Sim ou não? Perfeito. Para que nós venhamos a aderir à salvação, nós precisamos de fé. Mas para nós praticarmos o evangelho no dia a dia, nós precisamos de sabedoria. Eu creio em Cristo, eu ganho a salvação. Sou justificado, sou regenerado, sou santificado, aceito, aprovado, abençoado. Tudo isso simplesmente em crer no sacrifício da cruz e na obra consumada. Pronto. Mas para que eu viva isso no dia a dia, eu preciso de sabedoria. Um cristão sem sabedoria, ele envergonha o evangelho. Um cristão sem sabedoria perde oportunidade de pregar, de salvar, de curar e de libertar pessoas. E um cristão sem sabedoria, ele vive uma vida medíocre perto de tudo que Cristo conquistou na cruz por nós. Cristo conquistou o que na cruz por nós? Tudo. Saúde, vida emocional equilibrada, prosperidade financeira, prosperidade espiritual, tudo ele conquistou na cruz por nós. Mas eu preciso de sabedoria para aplicar, tomar decisões certas na terra, para que eu me aproprie disso que ele já conquistou na cruz por mim. Então eu preciso de fé para crer que é me apropriar com o meu coração, mas eu preciso de sabedoria para tomar boas decisões. Usar o conhecimento bíblico que eu tenho para tomar boas decisões no dia a dia. E é isso que Tiago nos ensina. E agora nós vamos já começar a ler no versículo 1, do capítulo 1 de Tiago. Capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Nesse versículo 1 nós já aprendemos algo importante sobre Tiago. Esse Tiago aqui, ele é o meio-irmão de Jesus. Não é o Tiago, filho de Alfeu ou de Zebedeu, dos 12 apóstolos. Ele é o irmão de Jesus. Esse Tiago não creu em Jesus quando ele estava vivo, na terra. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, ele apareceu para o meio-irmão dele. E o meio-irmão dele passou a crer nele depois de que ele apareceu ressurreto. E ele se tornou o principal líder, junto com Pedro, de Jerusalém. O principal. O pilar. Ele nem era dos 12 apóstolos. Ele se tornou o pilar. Só que quando você olha aqui, ele fala Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele não fala Tiago, servo de Deus, líder principal de Jerusalém e irmão de Jesus. Ele podia dizer isso, sabe por quê? Porque os laços familiares nessa época eram extremamente importantes. Se ele falasse que era meio-irmão de Jesus, muitos cristãos iam ouvir ele de forma diferente. Ou ele viu Jesus pequeno, ele viu Jesus, ele andou com Jesus.
Não, vamos ouvir esse cara. Mas ele não falou. Essa palavra, Tiago, servo, sabe o que quer dizer servo? Do grego doulos, quer dizer obediência completa, humildade absoluta e lealdade inabalável. Servo é escravo. Ele está falando, eu sou escravo de Deus e de Jesus Cristo. Servo naquela época era aquele que vivia dentro da casa do Senhor e era um empregado. Escravo. E o que nós percebemos em Tiago aqui? Humildade. Eu não ligo para cargos, status, posição social, network. Eu não ligo para nada disso. O que eu sou? Servo. Escravo de Jesus Cristo. Esquece que eu sou irmão, eu sou escravo. Sabe por quê? Porque em Cristo todos somos iguais. Não existe apóstolo, pastor, mestre, profeta, evangelista em questão de hierarquia. Somos todos iguais. Em Cristo todos somos a mesma coisa. Ele respeita a nossa individualidade, mas ele não trata ninguém com especialidade. Ele não faz acepção de pessoas. E não vai dar para nós lermos hoje, porque está lá para o capítulo 2 ou 3. Tiago fala que a sabedoria divina, ela nunca busca a ambição egoísta. Você quer saber se alguém é sábio da sabedoria divina? Ele é humilde. A sabedoria divina, ela é humilde e mansa. Se você vê alguém que se diz sábio, mas é arrogante, essa pessoa não é sábio segundo os padrões de Deus, porque a sabedoria divina, ela é mansa e humilde. Ele, sendo meu irmão de Jesus e líder principal de Jerusalém, ele nem citou isso. E por que eu estou falando isso? Porque dentro de uma carta, as primeiras coisas que é dito numa carta é as suas credenciais. Paulo falava, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, escolhido, chamado, por quê? Porque ele precisava se identificar para aqueles que vão ler e falar, ah tá, é Paulo. Mas aqui ele nem se preocupou em identificar. Por quê? Porque ele sabia que ele era simplesmente um servo. Aqui eu sou servo, obediente, humilde, e a minha lealdade a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, ao Pai é inabalável. Lembrando que existe a diferença de servo, ele não é um servo em identidade. Em identidade ele continua sendo filho, mas ele tinha o coração de servo. Nós somos filhos que temos um relacionamento com o Pai, mas o nosso coração deve ser um coração humilde e disposto a fazer o que o Pai pede. A pergunta que você precisa fazer para você hoje é de 0 a 10, o quão humilde você é. O quão você não dá valor nenhum para o seu cargo na sua empresa. Como que você trata aquele que tem um cargo abaixo do seu? Como que você trata? Como que você trata a pessoa quando você está andando na rua e te pede esmola, porque ele não tem uma casa? Como que você trata essa pessoa? Como você olha para pessoas que, na nossa vista, elas têm menos do que nós? Você sabe o quão humilde você é? Como você trata as pessoas que você pensa que tem menos que você. E você pensa, tá? Porque não quer dizer que ela tenha menos. Como você trata as pessoas que criticam você, que perseguem você? Neste momento é testada a nossa humildade. E uma das coisas que nós confundimos é que humildade tem a ver com status social. Por exemplo, uma pessoa que mora numa casa pequena, nós falamos que ela tem uma moradia humilde. Ser pobre não quer dizer ser humilde. E ser rico não quer dizer ser arrogante. Tem muito pobre arrogante, mesquinho. E tem muito rico humilde. E tem muito rico arrogante. E tem muito pobre humilde. Não tem nada a ver com seu status. Não tem nada a ver com o carro que você anda. Eu sou humilde, eu tenho um carrinho simples, batido. Não quer dizer nada. Uma das coisas que demonstra a nossa arrogância, sabe o que é? Vitimismo. Complexo de inferioridade. Parece, né, complexo de inferioridade. Não parece que é humilde? Não é. Quando você se vitimiza, você quer o quê? Que as pessoas te olhem. Arrogância. O humilde não atrai atenção para si. O vitimista não é humilde, ele é arrogante, enrustido. A humildade espiritual não atrai atenção para si. E Tiago mostra isso no primeiro versículo.
Vamos continuar. Versículo 2: Meus irmãos, considerem o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Outra chave que ele nos dá aqui da vida diária. Nós aprendemos em algum momento, eu não sei qual momento que nós aprendemos isso. Um dia, quem sabe, eu estude e saiba que o Evangelho nos coloca em um vidro, uma redoma de vidro, aonde as provações não nos afetam. Quando nós estamos passando por provações, nós nos questionamos assim: Deus, eu sou teu filho, por que eu estou passando isso? Ué? Você percebe que o nosso comportamento é como se nós não tivéssemos que passar provações? Mas Tiago fala: considere de grande alegria passardes por diversas provações. A provação, ela é necessária, e você vai passar diversas provações, não é a última. Não é a primeira que você está passando agora, e não é a última. Provação pode ser de diversas categorias. Provação financeira, provação mundial, por exemplo, a pandemia. Provação emocional, você passa por um processo de depressão. São diversas provações de diversas categorias. A Bíblia nunca falou para nós: ó, vocês estão protegidos, a provação não vai tocar vocês. Deus não fala que nós não vamos passar provação e que Ele vai nos livrar da provação. Ele vai nos livrar na provação. Essa é a grande diferença. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Olha, novamente, o que ele está querendo dizer? Passe pela provação animado. É isso que ele está querendo dizer. Estejam alegres na provação. Quem disse isso também? Paulo. Paulo falou assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja com fome, seja com a barriga cheia, seja passando necessidade ou seja em abundância, pois tudo posso naquele que me fortalece. Qual é o objetivo da provação? Está no versículo 3 o objetivo da provação. Pois vocês sabem que a prova da sua fé. A provação serve para provar a sua fé. Como eu sei que tenho fé? Pela quantidade que eu oro? Pela quantidade que eu jejuo? Pela quantidade que eu leio a Bíblia? Não. Por como eu me comporto na hora da dificuldade. Eu sempre uso esse exemplo, mas esse exemplo para mim é maravilhoso. Quando é que o fermento do bolo cresce? É quando você esquenta o fermento, é quando ele está no forno. O que é o fermento? A Bíblia fala que o fermento, ele é uma influência que está na nossa mente ou no nosso coração. Lembra que Jesus falou assim: cuidado com o fermento dos fariseus? Por quê? Fermento é um ensino, é uma crença, é um conceito que está dentro de mim. Ou seja, quando eu passo por situações de fogo, provação, é que se revela o que eu realmente acredito. Muitos de nós dizemos: eu creio em Deus como meu provedor financeiro, mas no momento de dificuldade, eu fico com medo, ansioso, peço empréstimo e vou fazendo todas as minhas formas de conseguir dinheiro. Então, no momento de dificuldade é onde se revela o que eu realmente acredito. Eu não acredito que Deus é meu provedor. Porque quem crê que Deus é seu provedor está em paz. Por quê? Porque a fé traz paz. Fé é certeza. Fé é evidência, sem ver nada. A provação serve para provar o que você acredita. E aí, vou te mostrar 2 pontos da provação que é extremamente importante. É que a provação, ela prova a sua fé e ela cria um músculo. Então a sua fé se fortalece. O segundo ponto é que a provação revela o que está no seu coração. Então, Deus disse sobre Israel: eu os levei para o deserto para que você soubesse o que está no seu coração. O deserto é um dos maiores exemplos para nós cristãos do que é a provação. Muitos de nós, quando passamos por e aí, como é que tá? Estou no deserto. Por quê? Estamos dizendo, estou na dificuldade. A provação, se você passa por ela com fé, ela cria músculo.
você sai dela com mais fé. Porém, se você passa na provação com incredulidade, também é bom. Por quê? Porque sem aprovação você não saberia que você é incrédulo. Porque quando a situação está boa, não se revela que eu não creio. Eu acho que creio. Mas quando a aprovação vem, o conflito vem, a dificuldade vem, é revelado que eu não creio. Isso é bom, por quê? Porque eu posso trabalhar o meu coração. Deus, eu não creio. Deus, eu vou para a oração. Eu vou buscar mais intimidade porque eu não creio. A melhor coisa que você tem que fazer é se ajoelhar e falar: Deus, eu não creio. E eu preciso crer. Então eu me coloco à sua disposição. Eu busco mais intimidade. Eu vou abrir um jejum específico para isso. Eu vou meditar mais na tua palavra, onde está todos os seus ensinamentos, para que o Senhor me ensine a crer. A aprovação sempre é boa, porque ou ela nos treina, ou ela nos ensina, ou ela nos fortalece, ou nos dá sabedoria. Nós não temos que ser pessoas que procuramos fugir da tentação ou da provação. Nós temos que ser pessoas que resistem crendo na provação. E uma coisa boa da provação também, sabe o que é? Porque ela é temporária. Provação não é eterna. Se eu estou eternamente numa provação, é porque eu não estou aprendendo nessa provação. Lembra que a aprovação tem o intuito de te mostrar o que está no seu coração? Ou ela te mostra que você tem fé, através da sua certeza e da sua paz no meio dela. Ou ela te mostra que você não tem fé, através do seu desespero, da sua insegurança e da sua ansiedade. Agora, se você está desesperado, inseguro e ansioso, você tem que falar: Deus, eu não creio, me ensina a crer. Mas alguns passam por essa fase e não fazem isso. Não quebram a sua dura cerviz. Continuam orgulhosos e arrogantes. E aí você vai continuar eternamente nessa provação, porque você não passa de fase. Para você passar de fase, você precisa fazer igual Tiago no versículo 1, ser humilde. Deus, eu não creio. Deus, eu estou ansioso. A tua palavra diz: não andeis ansiosos, mas eu estou. Ser sincero, aberto com Deus, e Deus vai trabalhar o seu coração. Agora eu quero que você diga comigo: Deus, obrigado por essa aprovação. Aprovação é disciplina. Em Hebreus, o escritor de Hebreus fala isso. Não ache estranho o fato de vocês passarem por diversas dificuldades, porque o amor de Deus te disciplina. A aprovação nos treina para termos um caráter íntegro. Olha aqui no versículo 4. Não, no versículo 3 ainda. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança ou paciência. Sabe o que quer dizer perseverança e paciência? Quer dizer, uma pessoa que não importa a dificuldade que ela passa, ela continua firme e inabalável. Gente, nós precisamos ter noção que a tendência cada vez do mundo não é melhorar, é piorar. Para quem tem a fé em Deus, a tecnologia vai melhorar, os hospitais provavelmente vai melhorar, mas para quem segue a fé em Deus e quer viver um caráter íntegro numa geração, a tendência vai ser piorar. As últimas ideologias que têm vindo, elas têm melhorado ou têm piorado? Hoje nós temos crianças com 5, 6 anos que estão falando que são bissexuais, que são gays. Da onde vem isso? De ideologias que estão se internalizando nas escolas. A tendência do mundo é piorar. Para nós, por isso que é interessante que passemos por diversas provações para que tenhamos o caráter íntegro. O que quer dizer íntegro? É aquele que não se contamina, é aquele que não quebra, é aquele que não se curva perante ao que o mundo nos traz. Um homem que é casado e íntegro, não importa o nível de mulher que apareça para ele, ele é íntegro, ele não se curva. Um homem que é um profissional íntegro, não importa qual a oportunidade que ele tenha de ganhar mais dinheiro, ele não vai colocar uma curva a mais no contrato que é mentira para poder ganhar mais dinheiro, porque ele é íntegro. O objetivo da aprovação é nos dar integridade, nos fazer retos, firmes, inabaláveis.
irredutíveis quando a questão é o Evangelho e os princípios do Evangelho. Então, enquanto nós não nos curvarmos e nos tornarmos humildes no meio da provação e falar: Deus, trata o meu caráter, porque eu percebo em mim isso, nós passaremos pela mesma provação até que passemos de fase. Vamos continuar. Versículo 5, gente. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Ele começa falando no versículo 5. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo. O Espírito Santo esconde dentro dele todo o tesouro de sabedoria e de ciência. A sabedoria que Tiago está falando aqui não é a sabedoria para tomar decisões, a qual nós falamos no início. Do que ele está falando aqui? Da aprovação, certo? Então qual é essa sabedoria que ele está falando? A sabedoria para passar dentro da aprovação alegre. Essa sabedoria não são todos que têm. Na verdade, são pouquíssimos. É uma porcentagem muito mínima de pessoas que estão passando na dificuldade sorrindo. Você conhece alguém que passa pela dificuldade sorrindo? Essa sabedoria é dada por Deus. Ele fala assim: se você não tem essa sabedoria para passar pela aprovação alegre, peça a Deus, porque Ele dá livremente. Ele vai te dar essa sabedoria de passar no meio do problema feliz, alegre. Não tem dinheiro na conta, mas eu estou alegre. Eu estou doente, mas eu estou alegre. Bateram no meu carro, mas eu estou alegre. Meu filho hoje ainda não está no Senhor, mas eu estou alegre. Por quê? Porque eu sei naquele que eu confio. Eu sei que Ele é o meu provedor, Ele é a fonte de tudo. Ele é o meu ajudador, Ele é o meu consolador. Ele é o motivo da minha alegria. Por que Paulo falou que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação? Filipenses 14:13 ele responde: tudo posso naquele que? A minha força está em Cristo, o motivo da minha alegria é Cristo. Não é o quanto eu tenho na conta, não é o meu carro, não é meu apartamento, não é minha casa, não são meus filhos, não sou minha esposa. A alegria da minha vida é que eu fui salvo e agora eu sou usado para salvar outras pessoas. A alegria da minha vida é que se eu escorregar, bater a cabeça e morrer, sabe o que vai acontecer comigo? Céu. A alegria da minha vida não é esses 80, 90, 100 anos que eu vou viver nesse mundo, mas é a eternidade que eu vou viver com Cristo. Nós temos os nossos olhos muito fitados nessa vida. Você já parou para pensar que você vai viver 90, 100 anos aqui no máximo? A Bíblia diz 120 no máximo. Do jeito que a gente come hoje, cada vez diminuindo. Mas a eternidade vai ser no paraíso. E a sabedoria divina também, sabe o que ela nos dá? A sabedoria de construir tesouros no céu e não na terra. A sabedoria terrena diz: coloque dinheiro na poupança, nos rendimentos ou nos investimentos. É errado isso? Não. Mas a sabedoria divina fala: não acumule tesouro na terra. Sabe que todo esse dinheiro que você guarda na poupança, nos seus investimentos, por que Jesus fala para o jovem rico: vai e dê tudo aos pobres? Porque toda vez que eu ajudo alguém, eu construo um tesouro no céu. Toda vez que eu vejo uma pessoa com fome e eu pego meu R$1 e falo assim: ó, eu construí um novo tesouro no céu. Toda vez que eu faço por alguém algo que alguém poderia fazer por mim no meu momento de necessidade, eu construo um tesouro no céu. Quando eu abraço alguém sem esperar nada em troca, eu construo um tesouro no céu. Sabe, a nossa humildade se revela muito pelo fato de como nós ajudamos pessoas que passam necessidade. Sabe por quê? Porque elas não podem nos devolver. A ambição egoísta, ela se mostra quando eu ajudo pessoas que podem me devolver. Por exemplo, a ideologia do network. Você tem que ter um bom network para que o seu network vai te levar a diversos lugares. E não está errado isso, gente. Mas no momento que você procura um network porque ele pode te proporcionar, você é um egoísta. Isso é ambição egoísta. Tiago fala isso mais à frente.
Ele fala assim: se entra alguém na reunião de vocês que tem um anel de ouro, e vocês dizem, sentem aqui, mas se entra o pobre e você fala, fica ali no estrado dos seus pés, que evangelho é esse que vocês vivem? Por quê? É porque um é rico e o outro é pobre? Não, é porque um pode me devolver nessa terra. Eu vou ser amigo dele porque ele pode me levar a minha carreira para tal lugar. Sabe o que isso demonstra? A falta de confiança no Pai. Porque quem te promove é o... Tem problema procurar network? Ter um bom network? Não, tem problema o porquê você faz isso. Se você se alia à pessoa só porque elas podem te proporcionar, você é egoísta, arrogante, hipócrita e não vive o evangelho real. O evangelho real é quando eu faço com o amor divino. E o amor divino é o amor incondicional, que não impõe condições. Você pode me devolver? Maravilha. Você não pode? Não importa. Você podendo ou você não podendo, eu vou fazer por você. Faz isso por mim. Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso te servir? A Bíblia diz, suportem uns aos outros, perdoem uns aos outros, levem a carga uns dos outros. Não façam nada por ambição egoísta. Não façam nada por aquilo que alguém pode te proporcionar. Porque Cristo, quando Ele morreu na cruz por você, Ele morreu porque você podia devolver algo para Ele? Você nunca poderá devolver. Então a nossa atitude tem que ser a mesma de Cristo, que humilhou-se a si mesmo e se colocou numa posição de servo, esvaziou-se da posição de Deus. Muitos nós temos que nos esvaziar dos nossos status, dos nossos carros, dos nossos conhecimentos, das nossas faculdades, dos nossos diplomas, da nossa reputação, para que nós possamos sentar com aquele que não tem nada e perceber que somos iguais a Ele. Não existe diferença para Deus entre eu. O que eu vou falar agora é muito importante. Não existe diferença para Deus como ser humano entre eu e um pedófilo. Por quê? Deus ama da mesma forma. Eu, como ama o maior criminoso da terra. Quando nós começamos a olhar o ser humano como Deus olha para nós, nós conseguimos ter uma vida de amor para com o outro. Porque nós nos desapegamos de tudo aquilo que pensamos que somos. E isso é sabedoria do Evangelho. Isso é viver o Evangelho na prática. E ele fala assim, peça porém com fé, sem duvidar. Novamente ele está falando do quê? Ele está ainda no contexto da aprovação, porque é a aprovação que cria essa casta, esse caráter de pedir algo sem duvidar. Porque ele fala, a pessoa que é inconstante, não pense ela que vai receber alguma coisa do Senhor. Agora presta atenção nisso, aqui tem uma chave muito importante. Ele não disse que uma pessoa inconstante Deus não vai dar. Ele disse isso? Não, ele disse, a pessoa inconstante não recebe. Por quê? Porque Cristo já deu tudo. Mas quando eu sou inconstante e não creio firmemente, eu não me aproprio daquilo que Ele já fez. Deus já liberou toda a provisão sobrenatural para a minha vida, para a sua vida na cruz. Mas por eu ter inconstante, uma hora eu creio, uma hora eu não creio. Quando eu estou bem, com a barriga cheia, eu creio. Mas quando eu estou passando por dificuldade, eu não creio. Então eu sou inconstante em todos os meus caminhos. E Ele fala, não pense que tal pessoa vai receber coisa alguma do Senhor. Porque o mundo espiritual não se move por emoção. Não se move por choro, não se move por vitimismo, não se move por complexo de inferioridade. O mundo espiritual se move por fé. Se eu não tenho fé, eu não movo o mundo espiritual. Se eu tenho fé, eu movo. No capítulo... Esse é aqui que ele fala, eu acho que não é no capítulo 1. É no capítulo 1, mas eu vou adiantar um pouco. Ele fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. No versículo 20. Nós vamos chegar lá, mas eu vou adiantar porque está dentro do contexto de agora. Quando é que nós ficamos irados? O que causa ira? Você já parou para pensar nisso? Pense agora. O que causa ira? Ira não é raiva e irritação. Ira. O que causa ira? Existe algo na terra que desperta a ira. Sabe o que é? Alguém chuta em voz alta.
A ira é causada, acertar aqui, ó, pela injustiça. Quando eu vejo alguém sendo injustiçado, o que causa? Ira. Eu lembro na minha época de adolescente, eu era extremamente rabugento. Eu era aquele moleque que jogava bola, se pisasse no meu pé, saía dando murro em todo mundo. Mas tem uma coisa que me dava ira, é quando alguém batia num amigo meu. E principalmente se ele não fez nada. Eu já cheguei a bater em outro amigo, porque ele bateu no outro amigo sem ele fazer nada. E eu nem olhei, eu ficava branco, né? Hoje, graças a Deus, para me tirar do sério demora muito. Mas naquela época, eu tava lá no gol, jogando bola no gol. O cara veio e deu uma bica no outro. Eu saí, mas cego. E era meu amigo. Eu pulei e dei uma bica do alto. Na hora que eu dei a bica, eu pensei, ué, o que aconteceu comigo? Porque aquilo despertou a minha ira. Porque eu senti que ele foi injusto. A injustiça desperta a ira. Só que é o que Tiago fala: a sua ira não produz a justiça. A sua ira não produz a justiça de Deus. Deus, ele liberou do céu a justiça dele porque eu dei a bica no menino? Não. Por quê? As minhas emoções não produzem nada no mundo espiritual. Não é a minha comiseração e o meu vitimismo, Deus, você não está vendo aqui eu no meu problema, que vai fazer com que Deus se mova. Porque o mundo espiritual se movimenta por fé e não por emoção. Não quer dizer que você não possa se emocionar. Não estou dizendo isso. Todas as nossas emoções são úteis. E muitas vezes Deus fala conosco pelas nossas emoções. Mas eu estou dizendo que você se fazer de coitado ou se fazer de irado, pensando que assim o mundo espiritual vai olhar aquela situação e vai agir, não. Deus diz, a sua ira não produz a minha justiça. A aprovação é necessária para quê? Para que eu passe por ela e depois disso eu ore com fé, sem duvidar. Sem ser inconstantes em todos os meus caminhos. E que eu receba tudo que já foi conquistado na cruz por mim. Porque é só quem tem o coração firme em Deus vai se apropriar de tudo que a cruz, a obra consumada, o sangue de Jesus conquistou na cruz por mim. Por isso é necessário a dificuldade e a aprovação. Sigamos adiante, e um pouco mais rápido agora. Versículo 9. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humana, ou humilde. Porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. No contexto dessa carta, os ricos dessa época, nós olhamos ali, nós pensamos que Tiago é contra a riqueza. Mas ele está falando a um tipo específico de rico, que é o que oprimia os pobres. Não era porque ele tinha dinheiro, é porque ele oprimia os pobres. E o que ele está querendo dizer aqui, ó? Ele fala assim, às vezes o pobre vai se tornar rico, e às vezes o rico vai se tornar pobre. Por quê? Porque tudo que eu vejo é transitório. É transitório e temporário. Tudo é temporário. Você pode estar com muito dinheiro na conta hoje, amanhã você pode não ter nada. Você pode ter nada hoje, amanhã você está cheio de dinheiro na conta. O que ele está querendo dizer? A sua confiança e quem você é deve estar depositada em Deus e não pelaquilo que você tem, porque tudo que você tem murchará. Assim como o sol se levanta e queima a flor, vai passar tudo. Tudo vai passar. A situação boa que você está vivendo de abundância, eu quero dizer para você, vai passar. A situação ruim que você está vivendo, eu vou dizer para você, vai passar. Essa certeza para nós é maravilhosa, porque tudo vai passar. E um ponto importante que eu achei uma chave muito boa aqui nesse texto, é que ele está falando, você pobre que passa a ter uma condição melhor, se orgulhe disso. E uma chave que eu percebi ali é, aprovação, gente, não é só a dificuldade, tá? Aprovação, às vezes, é subir de cargo. Aprovação, às vezes, é começar a ganhar dinheiro. Aprovação, às vezes, é quando a nossa vida melhora. Como assim? Se você avaliar Israel, no deserto, eles se voltavam para Deus. Na guerra, se voltavam para Deus. Na dificuldade, se voltavam para Deus. Quando vinha a prosperidade, eles se voltavam para o pecado.
A pior fase da vida de Israel sempre era quando eles estavam bem. Quando eu estou mal, orar e jejuar e ler a Bíblia, você sente que é uma necessidade, porque nessa dificuldade só Deus pode tirar disso. Mas quando você está bem, você pode confiar naquilo que você tem. Então, quando você sobe de vida, seja qual for essa subida, em qual categoria, em qualquer posição, seja emocional, espiritual, você pode se tornar um orgulhoso. Por isso que Tiago fala assim, se você subiu na vida, não, continue da mesma forma. Se você desceu, continue da mesma forma. Você continua sendo a mesma pessoa. Tudo isso é transitório, tudo isso vai murchar, tudo isso vai acabar. Porque o único lugar que não é inconstante é o mundo espiritual. Então eu quero dizer para você que está buscando tanto o crescimento financeiro, espiritual, emocional e familiar, você deve, neste momento de preparação, e principalmente se você está crescendo, nesse momento de preparação que você está crescendo espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, você precisa pedir a Deus: Deus, trata o meu coração agora, porque eu não quero crescer e descobrir lá o quão arrogante eu sou. Porque tem uma frase de Abraham Lincoln que ele fala assim: você quer saber o caráter de um homem? Dê poder a ele. Se você dá um cargo maior para uma pessoa de liderança, se você dá dinheiro para ele, qualquer coisa que dê a sensação de poder vai revelar qual é o seu caráter. O seu caráter é revelado quando você tem uma situação que parece te dar poder sobre outras pessoas. É aí que revela o seu caráter. Por isso que Tiago está falando: ei, você que tem condição humilde, quando subir na vida, orgulhe-se. Mas orgulhe-se no sentido de continue confiando em Deus. Ele é a fonte. Se você mudar não, porque quando você sobe na vida e se torna arrogante, você não se tornou arrogante quando subiu na vida, você já era. Só que não é visível. O pouco dinheiro no bolso não dá para você mostrar tanta arrogância. Mas quando você tem muito dinheiro no bolso, isso amplia. Tem um cantor, um músico, eu não lembro que tipo de músico que ele era, que ele disse assim certa vez: graças a Deus eu conquistei todo o dinheiro que eu posso para comprar todas as drogas que um dia vão me matar. Por quê? Quando você tem 10 conto no bolso, dá para comprar o quê? Eu nem sei mais porque, sei lá, quanto tá uma paranguinha? Não sei quanto tá. Mas com pouco dinheiro no bolso você pode usar pouca droga. Com muito dinheiro no bolso você pode usar muita droga. Uma pessoa pobre bebe cerveja, uma pessoa rica bebe uísque. O hábito mudou? Não, é o mesmo hábito, mas ele se amplia com o poder que você tem. Por isso que a nossa humildade, ela tem que ser tratada por Deus no nosso caráter, porque para que ela não se revele quando eu tenho algum pouco de poder. Versículo 12, gente. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois da aprovação receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Toda aprovação traz uma recompensa. Toda aprovação, quando você passa por ela, você tem uma recompensa. E às vezes não visível, ela é espiritual. Você recebe a coroa da vida, ela é espiritual. Toda aprovação, toda vez que você passa por um teste, você recebe uma recompensa. Isso tem que estar muito claro, porque isso dá mais gosto ainda na hora da aprovação. Versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deveria dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Aqui ele está falando para um povo que estava começando a se desanimar do evangelho, e provavelmente, para ele dizer isso, estava dizendo que Deus estava tentando eles. Aprovação tem diferença de tentação. Tentação aqui ele está falando de pecado. Deus não tenta ninguém. Se você tem problema na parte da prostituição, Deus não vai trazer uma mulher bonita na sua frente. E nem você, mulher, vai trazer um homem bonito na sua frente. Deus está me tentando. Deus não tenta ninguém. Porque Deus não traz pecado para a vida de ninguém. Deus não pode trazer um mal para a vida de ninguém. Tiago fala: você é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Só que tem um ponto importante: tentação não é pecado. Olha o que ele fala aqui, ó.
Versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Tentação não é pecado. Quando você está sentindo a tentação, não é pecado. Você ainda tem o espaço do escape, onde o Espírito Santo te dá sabedoria para passar por esse escape. Mas no momento que você consuma o pecado, isso você vai gerar consequências na sua vida. Então ele está dizendo, você precisa de sabedoria para quê? Para saber que primeiro, Deus não vai te tentar. Ele não vai trazer pecado para a sua vida. Ele não vai trazer para você a oportunidade de falhar no pecado. Mas saiba que o Espírito Santo, ele está aí para te dar o escape. Porque depois que você consuma o pecado, isso sim gera algum tipo de morte, algum tipo de consequência na sua vida, no seu relacionamento com Deus, na sua família, na sua vida emocional, na sua vida espiritual. Mas ser tentado não quer dizer que você está falhando, pecando. Isso é muito importante, porque a maioria dos cristãos pensa que ser tentado é pecar. E isso já faz com que ele seja tentado, ele já se entrega. Mas no momento da tentação é o momento da resistência. É o momento de ir para o Espírito Santo e falar, Espírito Santo, situação aqui, tá querendo me arrastar e me seduzir. Mas eu confio em Ti. E se apegar à obra consumada da cruz, e a obra consumada da cruz vai trazer força para dentro de você, para se desviar do mal. Porque a sabedoria, a Bíblia diz que a sabedoria, o princípio da sabedoria é temer a Deus. E a Bíblia diz que quem teme a Deus evita o mal, odeia o mal, se desvia do mal. Porque não quer atrapalhar o relacionamento com o Espírito Santo. Com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Versículo 18, gente. Não se deixe enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Aqui eu só quero falar um ponto. Para mim, na minha opinião, o que ele está querendo dizer aqui é: Deus não te traz mal nenhum. Tudo que é bom vem do alto, não o que é mal. Ele fala, como que Deus pode tentar alguém com mal? Não se engane. Tudo que é bom vem do alto. Mas sabe, você acabou de falar que a aprovação vem de Deus, mas a aprovação é boa. Nos nossos olhos é ruim. A Bíblia fala que a disciplina, em primeira instância, parece algo ruim. Mas depois que ela gera os frutos, você vê que ela é boa. Quem aqui já foi disciplinado pelo pai e pela mãe? Quem já tomou umas cintadas aí? Com o ferrinho lá. Como é o nome do ferrinho? Esqueci. Ferrinho do cinto. Fivela. Chinelada nas coxas. Todo mundo aqui já foi disciplinado de alguma forma. Eu lembro de um dia, nós estávamos treinando, não era de pai e mãe, mas foi nós tudo homem já, macho formado já, adulto, casado. Estávamos treinando CrossFit, uma galera junto, uns 7, 8 homens. E aí era 6 da manhã o treino, então eu tinha que acordar 5. Teve um dos nossos amigos que chegou atrasado 2 dias. Só que o professor era aquele cascadura, sabe? E aí ele chegou atrasado no primeiro dia, o professor só olhou. No segundo dia, ele chegou 10 minutos atrasado. Ele olhou pra cima pro cara e falou assim: ei, você tá me tirando? Você tá achando que você pode entrar a hora que você quiser? O cara, macho, adulto, casado. Desculpa aí. Pensa no outro dia que hora que ele chegou. 15 minutos antes. Todo mundo já tava lá, o carro dele já tinha chegado. Com certeza acordou às 4 da manhã. Por quê? Porque a disciplina sempre muda o comportamento. A Bíblia diz: se você não disciplina o seu filho, você vai permitir que ele vá para o inferno. Em Provérbios fala que a vara livra o filho do inferno. Não estou dando espaço para você sentar a mão no seu filho não, tá? Isso aqui, vara, está falando de disciplina. Não está falando de pegar uma vara mesmo e bater. Por favor, interpreta direito o texto. Disciplina. Tudo que é bom vem do alto. E vamos continuar para finalizar. Versículo 19, gente. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitam humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Isso aqui é muito importante. Sejam prontos para ouvir e tardios para falar. Nós temos 2 ouvidos. Deveríamos ouvir mais, certo?
É muitas vezes o contrário. Nós, como cristãos, muitas vezes queremos dar conselho para as pessoas sem elas pedirem. Na Bíblia diz assim, na Bíblia diz assim, na Bíblia diz assim, na Bíblia diz assim. Vou dizer uma coisa para você, ninguém te perguntou, ninguém te perguntou, ninguém te perguntou, ninguém te perguntou. Ouça. A sabedoria está em ouvir. Sabia que um dos significados no hebraico de sabedoria é ouvir? E não é ouvir no sentido que a gente faz. A gente ouve, né? É ouvir, escuta ativa, prestar atenção, avaliar tudo e praticar. O ouvir no hebraico quer dizer ouvir, perceber e aplicar. É isso que está na sabedoria. Por isso que ele fala, sejam prontos para ouvir. É um livro de sabedoria. Ouve. Ouve. Por exemplo, você está ouvindo quantas coisas hoje? Se você ouvir, perceber como aplicar na sua vida e chegar na semana você aplicar, o que vai acontecer com a sua vida? Prosperidade, bem-sucedido, felicidade, só que à luz de Deus. Quando a gente fala prosperidade, perfeito, então eu vou ouvir o que o Abner falou, vou ganhar dinheiro. Prosperidade segundo Deus. Pode ser que você ganhe dinheiro, pode ser que não. Que a prosperidade segundo Deus não tem a ver com o que você tem. Tem a ver com quem você é. Então ele está dando um conselho, por favor. Pare de falar. Em Provérbios do Antigo Testamento, Provérbios de Salomão, ele fala, na multidão de palavras não falta pecado. Quem fala muito e fala sem pensar, está sempre falhando, sempre pecando. Ele fala que aquele que fala demais está sempre entregando o segredo. Você já contou um segredo para alguém que fala muito? Conselho, não conte. Porque quem fala muito não consegue segurar. E ele vai falar disso ali no final do capítulo. Versículo 22, pessoal. Estamos finalizando. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha o que é importante aqui que ele fala, ó. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Lembra que ele falou assim? Estejam prontos para ouvir? Só que ele falou assim, só que não só para ouvir, para praticar. Não sejam apenas ouvintes. Se você ouvir, engordar a sua cabeça de conhecimento, mas não praticar, ele falar que você é como uma pessoa que olha no espelho, sai do espelho e logo esquece sua aparência. Agora eu vou falar pra você, imagina se você esquecesse como é a sua cara. Já parou pra pensar nisso? Imagina se você esquece como que é o seu rosto, como que é a sua fisionomia. Seria desesperador, imagina? Seria desesperador. Agora, muitos nós esquecemos do qual são os princípios da palavra. Esquecer quem você é. Esquecer quem você é no meio dos negócios. Esquecer quem você é no meio da família. Esquecer quem você é no meio dos amigos. Quem você é? Você é um filho de Deus, servo de Deus e de Jesus Cristo. Então, quando seus amigos começam a falar de mulher adoidado, de prostituição, de pornografia, muitos se esquecem de quem são e começam a falar também. É legal. Muito no meio dos negócios se esquecem de quem são. Quem é? Qual é a sua essência? A sua essência é divina. Você é filho. O seu caráter prega o evangelho. Você sabia que existem duas formas de pregar o evangelho? Duas formas de pregar o evangelho, e presta muita atenção nisso. Se você guardar essa chave, você vai começar a livrar a vida do inferno. Quem quer livrar a vida do inferno? Levanta a mão aí. Vou te dar a chave para você livrar uma vida do inferno. Se comporte como um cristão. Duas formas de pregar a palavra. Uma, proclamando a palavra, da palavra grega querigma, e a outra, da palavra mártire, vivendo como cristão. A palavra mártir não é aquele que morre por Cristo, é aquele que se comporta como Cristo. Por muitas pessoas na igreja primitiva queriam o evangelho pela forma como eles se comportavam com os outros. Eles amavam uns aos outros, eles distribuíam os bens. Ninguém vai passar necessidade aqui. Você está com necessidade? Pô, tem um carro, vem do carro, você não vai ficar sem comer. O jeito que eles se comportavam, pregavam o evangelho. Você não sabe, mas pessoas estão te observando. No momento que alguém fala assim, mente no telefone, e você fala, não vou mentir porque eu sou filho de Deus, tem alguém te olhando.
Você está pregando o evangelho para alguém quando você se comporta como alguém que tem caráter reto, justo perante a Deus. Você prega o evangelho. Tem pessoa que vai ser salva pelo modo que você trata a sua esposa. Tem pessoa que vai ser salva pelo modo que você cuida dos seus filhos. Tem pessoa que vai ser salva pelo modo que você se senta para ouvir ela olhando no olho, sem querer dar uma resposta pronta. Lembre-se disso. O seu comportamento prega o evangelho e existem pessoas te olhando. Versículo 26. Se alguém se considera religioso, essa palavra religioso quer dizer espiritual, tá? Se alguém se considera espiritual, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor algum. A religião ou a espiritualidade que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. E assim a gente finaliza o capítulo 1 e hoje. O que ele está querendo dizer? Mais à frente ele fala um pouco sobre isso. Como que você fala, bendiz a Deus com a mesma língua que você amaldiçoa o irmão? Esse dia eu estava conversando com um amigo e eu falei para ele assim, tema polêmico agora, tá? Você pode concordar comigo ou não, não importa. Eu perguntei para ele assim: você acha que uma pessoa que se suicida vai para o inferno? Aí ele: eu acho que sim. Por que você acha isso? Ah, eu acho isso porque é um pecado grave tirar a sua própria vida. Aí eu falei assim: você acha que é um pecado grave falar mal do outro? É um dos pecados que Deus mais odeia, quando ele vê um filho falando mal do outro filho. Aí eu pergunto pra você: você acha que se você estiver numa reuniãozinha de amigos falando mal de alguém, Jesus voltar, você sobe? Você acha que quando você estiver fofocando da vida do outro, você tiver uma parada cardíaca, morrer na hora, você vai pro inferno? Porque nós criamos categorias de pecado, Deus não. Nós temos categoria de pecado. Para nós existe pecadinho e pecadão, para Deus, não. O que eu quero dizer para você? Eu, Abner, não acredito que quem se suicida vai para o inferno. Eu acredito que ele pode ir ou não. Não é o suicídio que define se ele vai para o inferno. Por quê? Porque Cristo morreu pelos meus pecados passados, presentes e futuros. Abner, você está dando liberdade para alguém se suicidar? Sempre usam essa. Eu estou dizendo assim: você sabe o que uma pessoa que se suicida está passando para tirar a sua própria vida? Você acha que ela quer tirar a própria vida dela? Uma pessoa que se suicida, ela quer acabar com a dor, que provavelmente está no estado depressivo absurdo e influenciado por demônios. Uma pessoa que tirou a sua própria vida, ela não pensou assim: ah, acabou a vida para mim, eu vou tirar a minha própria vida. Não, ela está querendo acabar com a dor. Eu não aguento mais isso. Aí você fala que Deus está jogando ela para o inferno porque ela tirou a própria vida? Você não sabe. Você não sabe. Você foi lá no céu, você foi lá no paraíso, você foi lá no inferno saber? Você não sabe. Cristo morreu pelos meus pecados passados, presentes e futuros. O que define que uma pessoa vai para o inferno é o coração dela, é a fé dela em Cristo, na obra consumada da cruz, sim ou não. Por que isso é importante? Porque às vezes eu estou falando mal de todo mundo e acho que aquele que se suicidou é pior que eu. Ah não, ele vai para o inferno. Eu que falo mal de todo mundo vou para o céu. A sua língua, Tiago fala assim, ó: se você não peca no falar, você é perfeito. Se você não fala porcaria, você é perfeito. Ele fala assim depois, ele falou: nunca use as suas palavras para destruir alguém, que a sua língua só fale aquilo que edifica os outros. Se nós começarmos a liberar palavras que levantem as pessoas, que levantem a mim mesmo, palavra torpe, sabe o que quer dizer torpe? Enfraquecer. Um dos significados é enfraquecer. Então, se você fortalecer pessoas através da sua palavra, através daquilo que você diz, você levantará, você vai edificar e falar: essa pessoa, tal pessoa é perfeita. E isso, e ele finaliza: e a espiritualidade que para Deus importa é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. O que quer dizer? Cuidar dos necessitados. Cuidar dos necessitados em suas dificuldades. É isso que é uma verdadeira espiritualidade. E não se corromper pelo mundo. Falando daquilo que nós falamos até agora: caráter. É professar que é cristão, mas viver como cristão.
É alguém que realmente demonstra no meu comportamento que eu creio em Cristo. Eu não me corrompo. E se você está nesse processo ainda, alguns estão no processo, ainda estão deslizando em uma coisa ou outra. E aí, João fala o seguinte assim: filhinhos, aquele que é nascido da semente de Jesus não peca. Porém, se você pecar, porque ele sabe, há deslizes. Até aqueles mais experientes são pegos em alguma falta em algum momento. Mas ele fala: se você pecar, você tem um advogado no céu. Deus não está te dando liberdade para pecar. Ele está falando se quer dizer algo que vai acontecer uma vez ou outra. E não deve ser o hábito. E nós finalizamos. Olha o que nós encontramos em Tiago capítulo 1. Tiago nos ensina como viver como os filhos de Deus no mundo. Não se corromper pelo mundo. Tomar decisões certas. Sejam prontos para ouvir, tardio para falar. Passar pela aprovação alegre, contente, porque a nossa esperança está em Cristo. E agora pegue todas essas chaves e pratique na sua vida. E ele diz: você será feliz em tudo o que fizer. E agora eu vou pedir para você colocar a mão no seu coração, que nós vamos orar. E o intuito de colocar a mão no seu coração é porque no seu coração onde está o depósito das suas crenças. E peça por Espírito Santo fazer frutificar o que você ouviu hoje, aquilo que você ouviu, que você percebe que é para você. Certas mudanças que você tem que fazer na sua vida. E ore comigo agora. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor transforme o nosso caráter. Eu sei que o processo da santificação na cruz... E, gente, quando eu falo orar comigo, você pode fazer a sua oração, tá? Eu estou orando por mim, você ora por você agora. Faça a sua oração. Eu sei que o processo da santificação, Pai, é a transformação de caráter. E eu me coloco à disposição. Hoje eu percebo alguns comportamentos errados, algumas formas erradas de lidar com o próximo, algumas formas erradas de lidar com o outro, algumas ambições egoístas, arrogância, falta de sabedoria no falar, passar por provações e questionar e murmurar e reclamar. Espírito Santo, eu te dou permissão para transformar o meu caráter, mesmo que isso seja desconfortável. Eu sei que mudar é desconfortável, mas eu quero mudar. Pior é o desconforto de continuar o mesmo. Eu permito, Pai, que o Senhor me mude e que o Senhor revele o que está no meu coração. Se há incredulidade, se há altivez no meu coração, Espírito Santo, revele para mim aquilo que está errado e me ensine, me ajude, me desperte, me alerte no decorrer desses dias, para que eu venha colocar em prática as palavras que eu ouvi hoje, para que eu não seja apenas um ouvinte, mas sim um praticante. Eu peço essa ajuda, porque eu sei que nada começa em mim, mas em Ti. E eu só dou permissão, eu só respondo a Tua graça. No nome de Jesus.